Muito boa tarde! Estamos chegando ao vivo com o nosso Beleza e Vida e você, claro, seja sempre muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda, que a semana já começou com tudo. Programa ontem maior astral, obrigada pelo carinho. Aliás, o engajamento nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Turma do YouTube, só vem. Um beijo especial para vocês também. E olha, o programa hoje está uma delícia. A gente vai bater muito papo e a gente vai falar principalmente com as mamães, com as vovós, porque hoje a gente tem muito assunto ligado aos adolescentes e às crianças. Não percam, que é um conteúdo atual e a gente precisa falar sobre isso. Já já eu conto para vocês. Antes, o nosso Instagram na tela, para você começar a seguir e mandar mensagem no @belezevida.ofc, @belezevida.ofc. Aí estarão todas as fotos das pautas de hoje. Manda mensagem pra gente, participe, né? Faça pergunta para os nossos convidados, porque os assuntos estão bem quentes mesmo, viu, Rei? Não dá pra perder, olha lá, @belezevida.ofc. Meu Instagram também tá te esperando, é o @carol_minhoto, @carol_minhoto, um pouquinho de tudo da vida, amigos, trabalho, família, esporte. Vem, só vem, manda mensagem também, @carol_minhoto. Mas olha, nessa terça a gente escolheu um time muito especial para o programa. O programa tá redondinho, assuntos atuais, eu te convido a ficar junto comigo. Dá uma olhada. Oi, pessoal do programa Beleza e Vida, tudo bem, Carol? Eu vou estar com vocês num programa falando sobre lancheira saudável, a importância dessa lancheira, o que colocar na lancheira. Vou te dar algumas opções para você não ficar quebrando a cabeça e assim manter a saúde do seu filho em dia. Um beijo e até lá! Oi, Carol e pessoal do Beleza em Vida. Aqui, Dr. Paulo Teles, pediatra, neonatologista. Sou embaixador do Movimento Desconecta e tenho falado muito sobre isso nas redes. O uso consciente das telas e dos jogos na infância. Já tô aí para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Olá, meu nome é Mariana Ruski, trabalho com desenvolvimento humano e comportamento infantil e estarei no programa Beleza e Vida conversando sobre o impacto das telas na infância. Até lá! Olá, eu sou Letícia Fiore, médica infectologista, e hoje estou aqui no Beleza e Vida para falar de um tema muito relevante que tem preocupado muitas pessoas. Fiquem ligados, a partir das 13 horas vamos falar sobre mpox. Aí, gente, esse time tá preparado para te, né, atender hoje. A gente já tá num cantinho aqui todo lindo. Eu já tô com a Renata Ricciati. Acertei, bem-vinda, nossa querida nutricionista, que tem um trabalho, gente, voltado para a questão de introdução alimentar de forma saudável das crianças, né, Rê? Porque parece fácil e muita gente fala, ai, fica lá, testa 10 e tal. Mas, às vezes, é o tipo do alimento e a combinação entre eles que vão fazer a diferença na introdução alimentar. E isso muito voltado para a questão da seletividade também. As crianças são bem seletivas hoje, cada vez mais, né? Muito. Inclusive, você tem um trabalho também com autistas, crianças que têm TDAH, porque muda a escolha deles alimentar, né? Sim, e tudo isso envolve esse universo da seletividade alimentar, né? Quando a gente fala sobre isso, não é só sobre comida, é sobre sensibilidade, textura, ambiente, então tem muita coisa envolvida aí. E hoje a Rê, então, vai dar várias dicas de lancheirinhas. Como é que a gente monta? Isso aqui, gente, não é só para criança, não, é para todo mundo. É aquele lanche da tarde, muitas vezes, que a gente não sabe qual a opção. Se você vai estar fora de casa, o que você deve procurar. E tem muita coisa legal que ela vai nos contar, mas é daqui a pouquinho. Por quê? Porque a gente convidou a Rê também para nos ensinar uma receita que é um bolinho de banana. Vocês vão pirar. Nada de açúcar, super saudável, pouquíssimos ingredientes, né, Rê? 3 ingredientes, sem açúcar, dá para todo mundo comer, receitinha prática, saudável e pronta rapidinho. Para as crianças e para os adultos. Também. Então vem para cá, vamos para nossa cozinha, já tá aqui, ó, tudo prontinho. Olha que gostoso. Gente, é aquele bolinho, fofinho, aquele que a gente abre assim para tomar com um cafezinho. Bolinho de vó, né? Bolinho de vó com chazinho e pouquíssimos ingredientes. Então eu tenho certeza que vocês têm tudo em casa. Manda mensagem pra gente no @belezevida.ofc, que já eu pego as perguntinhas ao vivo. Mamães, vovós, participem, que eu sei que vocês estão muito preocupados, gente, né, com essa questão dessa nossa criançada, das escolhas alimentares. E hoje você viu que a gente vai falar de telas também. Também. Hoje o dia tá assim, bem pensando mesmo na educação. Não é verdade? É importante. Vou colocar na tela, então, o que a gente vai usar para o nosso bolinho de banana. Olha lá. A gente vai precisar de 4 bananas maduras amassadas, 1 xícara de aveia, 3 ovos e 1 colher de fermento. Gente,
Banana e canela por cima pra ficar bonitinho, assim, igual o seu. Você fez até miniatura, né? Fiz. Aos pequenininhos. Adoro. Essa quantidade que a gente sugeriu vai render todos esses que tem aí? Dá uma média de 20 bolinhos. Então, Bastante. dá 6 maiorzinhos, 12 pequenininhos. 12 dos pequenininhos. E aí, quando a gente fala de criança, a gente trabalha muito essa questão de tamanho. É. Por quê? Porque o grande impacta. Então, a Entendi. gente vai nos pequenininhos. Se a criança é menor, vamos nos menorzinhos. Se a criança já é um pouquinho maior, a gente aumenta o tamanho. Tá. Então, quando a gente fala desse universo infantil, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de tamanho. Olha, que nunca tinha pensado nisso. É. Então, pequenininho normalmente é o que tem, né, Maior aceitação. aceitação ali de pegar, falar se eu não gostar é pequenininho, tá tudo bem, entendi. E gera mais segurança para a criança seletiva, né? Então, tudo que você coloca aos pouquinhos, isso vai gerando cada vez mais segurança. Entendi. E aí, à medida que a criança for aceitando, você vai aumentando o tamanho. Nunca tinha parado para pensar nisso. Exatamente. Olha que legal, que importante. E uma essa coisa também informação. importante, quando a gente fala de criança seletiva, a gente tem que tomar cuidado com cor. Por Tá. quê? Porque quando a gente fala de cor, impacta diretamente na segurança da criança também. Por isso que o bolinho, ele é bege, para trazer segurança para a criança. Todo alimento branco e bege traz mais segurança. Sério? Então, quando a gente fala de seletividade alimentar, não é só sobre comida. É sobre textura, sobre cor, sobre ambiente, sobre hábitos de pai e mãe, o exemplo que essa criança tem em casa. Em casa, entendi. Então, tudo isso a gente trabalha no consultório, né? Para fazer essa dessensibilização. Mas essa questão do colorido tem relação com o quê? Porque às vezes a gente acha também que quanto mais colorido, mais lúdico e mais as crianças vão gostar. Só que não. Para criança seletiva, não. Porque Tá. gera essa insegurança. Então, ela não vai querer comer uma coisa que impacta diretamente na segurança dela. Tá. Então, a gente tem que trabalhar o quê? O visual dela. A gente tem que trabalhar esse Entendi. visual e trabalhar as cores. E deixar mais assim, mais clarinho, então. Exatamente. Muito legal, Rê. Vamos começar, então. Vamos lá, Olha. então. Bom, E quando a gente fala das crianças autistas, principalmente, elas têm muita seletividade também, não é? por conta de sensibilidade. Então, as crianças autistas, elas têm muita sensibilidade, né? Em relação a cheiro, a cor, a textura. Tá. Então, essas crianças também, elas acabam sendo influenciadas diretamente na alimentação por conta disso, tá? E elas comem menos carninha, menos proteína, tudo que tem que mastigar bastante, né? É, exatamente. Porque eles acabam tendo essa sensibilidade um pouco bagunçada, digamos assim, né? Tá? Olha, interessante. Bom, aqui a gente começa amassando as bananas. Bananinha. Tá? Se for banana nanica, melhor, porque ela vai ser mais docinha, Tá bom. tá? Mas se você gosta de uma coisa um pouco menos acentuado, dá pra trabalhar banana prata também. Aqui Tá. eu trouxe a nanica, tá? Ai, ela tem um cheirinho tão bom, banana, né? Não é? Ai, que delícia. E o bolinho é fofinho, já vou abrir um pra mostrar pra vocês. Aqui a gente amassa a banana, deixa reservadinho aqui, tá? E quebra os ovos pra E gente só fazer a misturinha. banana é o que vai adoçar o nosso bolinho. Então, aqui eu coloquei só a banana. Tá. Mas, por exemplo, a tâmara é uma fruta seca que pode adoçar muito bem um bolo. Tá. Uva passa, banana passa, também dá pra gente picar, jogar no meio. Algumas gotinhas de chocolate. Tá, legal. Então dá pra colocar um achocolatado também. Dá pra jogar uma chia, uma linhaça. Então, assim, dá pra gente usar essa criatividade Aumentar um pouquinho essas... e fazer uma receitinha diferente aí a cada vez. E psyllium, porque a aveia tem bastante fibra, né? Mas é interessante que a gente pense nessa... aumentar as fibras das crianças também? Sim, principalmente as crianças mais constipadas, né? É. E quando a criança é seletiva, ela acaba comendo pouca fruta, pouca verdura, pouco legumes, automaticamente ela vai ter menos fibra também. Então, é uma receita que a gente pode colocar Sim. mais. Aqui a gente já tem a aveia. A aveia já tem, A aveia né? já ajuda nesse trânsito intestinal, Tá. tá? E aí, se você quiser acrescentar outras fontes, também pode, tá? Aqui, ó, a gente vai misturar a banana já amassadinha, Certo. tá? Dá pra trocar a aveia também, quem quiser fazer uma versão mais low carb, por farinha de amêndoas, por exemplo? Pode. Uma Pode? farinha de arroz, uma farinha de amêndoas, Tá. pode sim. Vamos misturar junto com o ovo Ovos. Olha que fácil. e a aveia, Aveia, tá. tá? Essa é a quantidade que a gente passou, tá lá no nosso Instagram, @belezevida.ofc. Só manda mensagem pra gente. Isso.
Aí aqui, ó, vamos misturar tudo. Tá, vou tirar esse aqui pra você. Obrigada. E a aveia, essa que você tá usando é a farinha, ou é o farelo? Essa daqui é a farinha de flocos finos. Tá. Mas você pode fazer com o que Qualquer você quiser. Tá. Que tem um pouquinho, tem uma diferença, né? Eu te pergunto, agora pôs o fermento, né? Um pouquinho? Pus um pouquinho do fermento. Só um pouquinho. Eu te pergunto, porque tem muita gente que nos assiste, que é low carb, etc. E que pensa também nessa questão. A aveia, a apresentação dela também modifica um pouquinho essa parte do amido, né? Da absorção de amido. Sim, modifica um pouquinho. Mas aí você pode usar uma farinha de amêndoas, uma farinha de arroz. Tá. Você pode até usar um polvilho, né? Também. Que aí naturalmente sem glúten. Tá, e fica fofinho também. Fica fofinho também, tá? E a questão do glúten, reaproveitar para te perguntar, falam que para as crianças que têm TDAH e, enfim, o autismo, a retirada do glúten é interessante, é verdade? Por quê? Porque deixa a criança um pouco mais calma, né? Então, quando a gente fala de glúten, a gente está falando de carboidrato. Tá. Né? E isso causa uma inflamação, como se fosse uma inflamação no cérebro dessa criança autista ou com TDAH. Então a gente acaba... agito. Então a gente tirando isso, a gente acaba tendo uma criança mais calma também. Olha, então mamãe de plantão. No final, a gente fez uma pauta para celíaco semana passada e a gente chegou a essa conclusão. Até uma seguidora me escreveu falando, Carol, que bom que eu assisti a pauta, porque eu passei a vida inteira buscando e quando eu vi as informações da pauta e depois a gente linkou com as de dermatites, né? Que pode ter, urticárias e tal. Eu falei, gente, encontrei, eu sou celíaca. E no final todo mundo se beneficia tirando um pouquinho do glúten, né? Sim. A gente diminui a inflamação, né? Consequentemente a gente tem uma perda aí hídrica, né? Principalmente para as pessoas que retêm. E aí a gente tem uma perda de peso considerável porque você também diminui essa inflamação, entendeu? Tá certo. Tá? Bom, ó, aqui... Só isso. Esse é o ponto. A gente vai colocando a aveia até ele ficar bem consistente, né? E aí se você vê que fica muito molinho, dá pra ir colocando a aveia, tá? Aqui eu vou colocar nas forminhas. E já perguntinhas do público, @belezevida.ufc, manda um monte de mensagenzinha já aqui, ó. Aí, ó, a Personal Organize escreveu. Receita maravilhosa, vou fazer pras minhas netas. Beijo pra você, faz sim, ó. A Célia escreveu, eu conheci uma babá que fez um bolo de cenoura, assou um pouco mais, aí ele ficou mais escurinho, daí a criança não quis comer o bolo, porque percebeu que ele estava com uma cor diferente, tá vendo, gente? Então, o que a Rê tá dizendo... É o visual, né, Carol? É o visual, realmente faz toda diferença. A diferença. E perguntou se também pode ser com a farinha de aveia, que eu acho que é a mais fininha, que essa é um pouquinho mais grossa. Pode, tá bom. E uma coisa interessante é que a gente não precisa só fazer o bolinho. A gente pode fazer um cookie também. Se você deixar com mais aveia, a consistência vai ficar um pouco mais grossa. Você faz a modelagem mais fininha. Tá. E aí o bolinho você transforma num cookie também. Com a mesma receita, com a mesma receita de bananinha. Exatamente. Gente, que delícia. E aí pode colocar aquelas bolinhas de chocolate, né? Que as crianças certamente vão gostar muito. E essa receita ela é muito boa para as crianças menores de 2 anos. Por quê? Porque a gente não recomenda comer açúcar antes dos 2 anos. Então, como não tem açúcar... Maravilhoso, né? Só com as frutas, olha lá. Olha lá que máximo. E aí, o que eu acho legal a gente comentar também... É que é uma opção que você vai colocar na lancheirinha, né? A gente vai ensinar aqui como é que a gente monta umas lancheiras saudáveis. E pra quem... Ai, Carol, mas aqui todo mundo já cresceu, não leva lancheira. Isso aqui é lanche da tarde, gente. Todo mundo tem dúvida do que comer à tarde. Então, pra quem tem criança e pra quem não tem, as dicas vão ser maravilhosas. Vamos levar pro forno? Opa, tá quentinho, né? Tá. Aí, quanto tempo, Rê? 20 minutinhos. Tá. Aí. Sabe o que meu diretor tá perguntando? Se no micro-ondas dá certo. Já testou? Não dá. Não dá? Porque ele não fica com a casquinha em cima. Ele acaba ficando mais murcho, sabe? Entendi. E aí a crocância dele você perde. Então, será que daria certo na caneca? Se fizer na caneca? Podemos testar. É que agora ser. a gente já colocou ali, mas fiquei curiosa. Você em casa testa um pouquinho, bota numa canequinha, leva pro micro-ondas 1 minutinho, né? Vai de 1 em 1. Às vezes na canequinha pode ser que ele cresça. As crianças gostam? Gostam. Pode chamar atenção um bolinho na canequinha? Pode. Então tá bom. Vamos experimentar, Rê, antes da gente ir lá pra nossa mesa pra gente mostrar aqui. Olha aqui, ó, Rê,
Vocês querem comer bem aqui, ó. Vou deixar depois tudo isso aqui pra vocês, ó. Ó que fofinho esse aqui, ó. 1, 2, aqui. Aí, ó, ó. Eu vou pegar um pequenininho, já que você disse que o pequenininho é muito, muito bom. Muito bom. Deixa eu pegar um pra você também aqui. Pera Obrigada. aí, Rê. Vou pegar o seu aqui com o garfinho. Ups. Obrigada. E pegar um grandão também, né? Já que não tem açúcar, Não né? é? Eu quero abrir o grandão pra mostrar. Quer um grandão também, Rê? Não, tá ótimo. É, depois a obrigada. gente leva a nossa bandejinha lá pra fazer o nosso. Por favor. Obrigada. Sente-se, mandem mensagem, aproveitem que eu tô aqui pegando já ao vivo, tá? Vamos lá, vamos pra experiência E, ó, então do você pequenininho. viu que esse daqui eu coloquei uma rodelinha de banana em cima, né? pra enfeitar. Então você pode colocar também, tá? Olha que legal que fica. Gente, Fica. criançada gosta mesmo, ó. Delicioso. Com a mão, né? Eu falo, sou raiz. Palmas, Danilo! Ficou muito bom. Menina, mas parece que tem açúcar. Você viu? Não Só tem. banana. Essa que você usou é nanica? Essa que eu usei é a nanica, porque ela fica um pouquinho mais doce. Gente, muito bom. Mas você pode usar a que você quiser. Agora vamos abrir isso aqui pra vocês verem. Olha isso. Dona Ângela já tá ali esperando dela. Aqui, ó. Você também, né, Silmar? Aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Gente, que espetáculo. Com 3 ingredientes. Vocês fazem hoje. Pode congelar, Rê? Pode. É? Você pode congelar por até 3 meses no congelador. Coloca naqueles saquinhos herméticos, né? E congela por até 3 meses. E aí, assim, você pode fazer uma quantidade um pouquinho maior, descongela, coloca ali Nossa, para muito assar bom. 5 minutinhos, põe na lancheira do dia seguinte. Acabou. Já tem um lanchinho prático também. E dá pra gente variar a fruta? Você já Dá, testou? Dá. Mas a banana, ela tem que ser usada de base. Por Tá. quê? Por conta do sabor. Entendi. Então dá pra você misturar a banana com uma maçã, Aham. a banana com mamão, por exemplo. Tá. Dá pra ir variando a fruta com morango. Olha, com maçã vai ficar delicioso. Uhum. Com uma caldinha de chocolate sem açúcar vai ficar delicioso Vai. também, né? Agora pra Páscoa. E adorei a textura. Gente, Fica gostoso, impecável. Ó, impecável. Façam. E não só pras crianças, pros adultos também, né? Porque a gente com cafezinho, só faltou meu chazinho. Muito bom. Nossa senhora, sensacional. Um Você dos não melhores fala que eu já não tem comi. açúcar, né? E aí quem quiser joga uma canelinha. Pode. Pode jogar uma canela. Se você for oferecer para uma criança maior de 2 anos, você já pode colocar um melzinho por cima. Ah, verdade. Porque o mel é depois também de 2 de anos. 2 anos, é. Pode colocar um pouquinho do mel. Pode. Muito bom. Vamos lá para nossa, Vamos lá. para as nossas lancheiras. Mandem mensagem pra gente @belezevida.ofc que eu vou pegar ao vivo, mas eu vou levar isso aqui pra lá porque tá muito bonito, né? Ixi, Ângela, e agora? Vou deixar isso aqui pra vocês, tá bom? Porque a minha turminha quer tudo comer, gente. E vocês sabem, né? Aqui eu divido mesmo. Todo dia eu divido tudo. Peraí, deixa eu pegar minhas fichas aqui. E bora pra gente montar. Vem, Rei! Vem comigo, meu querido. Ó, vamos botar bem aqui, que tá muito bonito esse bolinho, Rei. Fique à vontade, vamos sentar. O que você precisar para ficar de pé, a gente fica de pé. Tá bom. E bora falar de lancheiras. Qual é hoje o principal erro na hora de montar essas lancheirinhas? Que eu vejo cada vez mais as crianças se distanciando de quererem levar uma coisa tão bonitinha e tão lúdica que é comprar uma lancheira, né? As meninas principalmente que gostam de ter a bolsinha, a lancheira e tal. As crianças estão se distanciando completamente. Sim. Eu acho que o principal ponto é o exemplo que essa criança tem em casa. Aham. Esse pai, essa mãe, eles precisam oferecer isso para as crianças, né? Porque tem muita gente que fala assim, mas é só o lanche da escola. Gente, não é só o lanche Não da é escola. só, é muito especial, né? É uma refeição que o meu filho faz todos os dias, 5 vezes na semana. É verdade. É Entende? verdade, Então, as pessoas têm que entender a importância disso. É E não verdade. oferecer qualquer coisa. Aham. Né? Eu também presto consultoria para a escola e o que eu mais vejo em lancheira é ultraprocessado. Que é mais fácil, né? Exatamente. Compra lá o saquinho, É põe na prático, não lancheirinha. precisa descascar. Aham. Então, o mal das pessoas hoje em dia é que ao invés de descascar, elas querem desembalar. Aham. Né? E aí acaba perdendo isso. Sabe? E olha, isso aqui, e olha que mesa que chama já a nossa atenção, Uhum. né? Que já dá vontade de experimentar tudo. Então vamos lá, vamos montar uma primeira opção. Ó,
O ideal é o quê? A gente ter sempre uma base, tá? A base, quem é? É o carboidrato. Tá, O carboidrato é quem vai dar energia para essa criança na hora do lanche. Certo. E por que isso é importante? Porque interfere diretamente na aprendizagem dessa criança. Entendi. Tá? Então a gente precisa ter uma base, que seja o nosso bolinho de banana, por exemplo, que seja uma fatia de pão integral, ou um pãozinho sem glúten, certo? Que acaba pode facilitando. Ser uma ideia que a gente comentou que pode ser interessante investir, né? Pode. Já nesse universo sem glúten. A gente tem o pão de queijo, que também pode ser uma outra opção. Tá? Biscoito de polvilho. Só aí a gente primeiro separa os carboidratos. Tem que ser não pode mais de um. Então, polvilho com pão. Não. Um carboidrato. Um alimento de cada grupo. Um tipo de carboidrato. Aí a gente vai para as proteínas, que pode ser um queijo. Um creme de ricota. Entendi. A gente pode, inclusive, colocar o quê? Aí uma mussarelinha de búfala. Ovos. Certo. E se for levar ovos cozidos, por exemplo, pode ser tanto de galinha quanto ovo de codorna. Entendi. E sempre em potes herméticos, que vai conservar aquele alimento. É isso que eu ia te perguntar. É legal ter aquele gelinho? É legal. Tem que ter. Tem que ter. Né? E para as crianças, vocês sabem que isso é uma dificuldade. Meu filho nunca conseguiu comer muito pela manhã, enfim, e na escola, as coisas de lancheira, porque ele gosta de comida. E quente. Aí eu nunca consegui, porque não tem como fazer quente. Não é verdade? Então eu acho que isso também entra numa questão de seletividade, não entra? Sim, por conta da temperatura do alimento, né? Mas hoje em dia a gente tem muitas coisas a nosso favor. Então a gente tem as lancheiras térmicas, por exemplo, que elas são revestidas justamente para isso. Então você pode esquentar uma preparação e ver até que horas segura. Geralmente dura de 3 a 4 horas. Tanto o quente quanto o frio também. Então a gente tem essas lancheiras térmicas a favor. Tem os potes térmicos também, tanto para o frio quanto para o quente. Então o ovo, por exemplo, que é um alimento altamente perecível, a gente tem que mandar numa temperatura que seja o ideal para não proliferar bactéria. Isso é importante então esses potinhos, eles servem, assim, muito bem nessas ocasiões. E nesse caso, a gente pode mandar de vidro? Não é o ideal, né? Por conta de ser criança. É mais complicado. Então, o ideal é o quê? São os potinhos plásticos mesmo. Livres de bisfenol? Sim. É importante que a gente olhe isso, né? Sim. Principalmente se a gente for esquentar para mandar alguma preparação mais quentinha para eles. Mais quentinha. Porque o bisfenol, gente, é aquele que pode ser tóxico, né? E ele libera na comida e ele tá no plástico. Então, eu acho que é um cuidado. E aí, o pessoal do YouTube tá mandando mensagem. Um beijo pra turma do YouTube. E uma das meninas escreveu, acho que ela tá se referindo ao bolinho, que ela coloca whey. E depois dá um ponto com um pouquinho de leite. A Luciana Maria, beijo, Lu. Obrigada, viu? Que interessante, né? Interessante. Para os adultos, né? Então, para os adultos, exatamente. Então, a gente precisa pontuar isso, né, Carol? Porque hoje em dia, a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar no ar sobre isso. Os pais, eles estão oferecendo muita proteína para as crianças através de whey, através de creatina. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá? Uma criança que come carne, toma leite, come ovos, a gente não precisa de whey. Com certeza. Né? Então, eu acho até que sobrecarrega o rim, né? Sim, das crianças. Exatamente. Né? É forte. Exatamente. E a gente não pode substituir um alimento por um suplemento, né? Porque aí a gente acaba atuando na seletividade alimentar também. Sem dúvida. Né? Sem então dúvida. A gente precisa tomar cuidado. Agora, se for para um adulto, tudo bem, uma ótima opção de lanchinho da manhã, lanchinho da tarde. Fica mais proteico. Fica. Né? É só acrescentar o whey, então. É dica aí da Lu. Já vou pegar mais perguntinhas aqui. Estão dizendo que é interessante a explicação sobre as cores. Que no curso de introdução alimentar não mencionam isso. Então, é alguém que, enfim, deve ter participado de algum curso nesse sentido. Então, fiquem atentos às cores. E quando a gente fala, por exemplo, das frutas, Rê, o que faz e ajuda as crianças comerem frutas? Porque não é simples também. Então, na introdução alimentar, a gente tem uma janela de oportunidades, né? Que a gente chama. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que oferecer tudo que a gente quer que o nosso filho coma. E o principal exemplo, quem é? Nós, os pais. Sem dúvida. Né? Então, a gente tem que comer
aquilo que a gente quer que eles comam. É. Então não adianta eu querer que meu filho coma alface se eu não como, né? Então eu acho que é isso, a gente tem que oferecer. O mal das pessoas é o quê? Ah, o meu filho não come banana, eu deixo de oferecer. Não. Uma criança precisa de 15 a 20 repetições para poder comer um determinado alimento. Não pode desistir. Não, porque o que acontece? A gente perde a familiaridade com aquele alimento se a gente deixa de oferecer. Então a gente tem que continuar oferecendo. Ah, mas ele não comeu a banana in natura? A gente pode fazer um bolinho de banana, uma panqueca de banana, uma banana amassada com aveia. Certo. Né? Então a gente pode mudar a preparação com aquele mesmo alimento. Entendi. E no caso das nossas lancheirinhas, as frutas também precisam estar presentes. Sim, pelo menos uma fruta. Então, um carboidrato para dar energia, uma proteína que vai gerar saciedade e uma fruta que é a fonte de vitaminas, minerais e fibras. Essa é a lancheira perfeita. Essa é a lancheira perfeita. Vamos montar uma então? Vamos fazer um sanduichinho? Vamos. Mandem mensagens pra gente. Ocimar, tem perguntinha? É na foto que a gente tá na cozinha, eu acho, né? Estão perguntando das crianças autistas. Deixa eu ver se... Rosi Santos, deixa eu achar. Aqui, ó. Boa tarde. Poderia colocar cacau em pó? O filho de uma amiga é autista e só aceita bolo de chocolate. Ele é autista grau 3. Como é que a gente coloca aí esse cacau sem também colocar a questão do açúcar, né? Porque o açúcar também pilha. Então, hoje em dia, a gente tem bastante opção, né? Então, o cacau in natura é o mais ideal, o que não tenha adição de açúcar. Sem açúcar. Exatamente. A gente tem muitas marcas aí no mercado muito boas. E a gente tem essa opção de colocar sem afetar diretamente o cognitivo dessa criança. E adoçante para criança, Rê? Então, como é que é essa polêmica? Não é o mais indicado, né? Então, um dos mais assim indicados ainda é a talmatina, que é um adoçante bem mais natural. Mas se a gente puder adoçar com mel, com fruta, é sempre melhor. É sempre melhor. A não ser que a gente entre no caso de uma criança que tenha diabetes ou que já esteja ali numa curva glicêmica um pouquinho mais complicada. Só se houver indicação. Indicação né? mesmo. Exatamente. Então, nada de adoçante para criança. Até que idade a gente chama de criança? Até os 12, 13? Bom, lá em casa acho que até os 12. Meu filho fez 13, eu falei, agora você é adolescente, mas pensando na questão nutricional e o quanto impacta, a gente fica meio perdido. Mas geralmente entre 12 e 13 anos, que ali já vai entrando naquela fase da puberdade, né? Aí já começa a ter um pouco mais de comportamento adulto. Aí a gente pode entender que até um whey às vezes pode ser necessário, dependendo se faz atividade física, exatamente. Né? Se a criança for vegetariana, por exemplo. Tem bastante criança vegetariana, né? Tem. Aí a gente tem o whey vegano também. Né? Pra ela não ficar sem proteína. Exatamente. A gente tem certo. Muita coisa que favorece esse público também. Então vamos lá, vamos montar uma pra gente dar um exemplo. Aqui eu tenho o carboidrato, que é o pão, o queijo, que é a proteína, um alface e dá pra gente colocar aqui um tomate. Ótimo. Perfeito. A gente pode colocar uma fruta, né? Que pode ser uva, mexerica, melão, melancia, banana. Ou a gente pode trabalhar água de coco também, né? Então, ó, a água de coco natural. Entra água de coco, entendi. Então, essa seria uma lancheira ideal. Ideal, completa. Exato. Quem não gostar do queijo branco, aqui tem creme de ricota. O cremezinho, que também é uma delícia. Tomatinho ali picadinho. Agora tem uma questão que eu queria te perguntar, que eu acho importante. Eu sempre tive pavor do João pequeno comer uva, engasgar e tal. Tudo assim, por exemplo, tomatinho, tudo picado? Não. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar, ó, na longitudinal, tá? Eu vou pegar aqui só para exemplificar. Então, ó, o corte é sempre assim, de comprido, tá? Ó, é isso. É isso, entendi. Por isso quê? faz diferença também na seletividade. Se a criança engasga, você percebe que desce assim? Entendi. E não assim. Tá. Perfeito. Ovo de codorna. Tudo que for uva, redondinho. Tomate. Exatamente. Porque às vezes a gente... Puxa, sempre foi uma preocupação minha a questão do engasgo. Aliás, é uma pauta que eu quero muito fazer aqui, porque é muito sério e muito importante, né? E aí, às vezes, eu via outras mães mandando sem cortar. Aí eu falava, filho, não come domiguinho.
É isso. Nem pensaram, come do amiguinho. E uma vez, gente, olha como ovo de codorna, a gente nem se liga. Eu ia cortando, ia dando, e ele ia comendo, e eu não tava percebendo, porque eu não tava olhando, que ele não tava engolindo. Menina, ele ficou com uns 4 ovinhos. Quando eu olhei, ele já tava mudando a corzinha. Juro por Deus, assustador. Tomem cuidado também com o ovo de codorna. Sei que eu virei ele, bati, coloquei a mão, tirei tudo e aí voltou. Mas olha que perigo. E é tão gostoso, né? E o ovo de codorna é tão nutritivo. E mesmo o ovo de codorna, né? A maioria das pessoas corta pelo meio. A gente tem que cortar sempre. Sempre na então, longitudinal. não é no meio. Então, longitudinal De comprido. pra poder, claro, se tiver alguma coisinha, ele vai Ele passar descer. melhor. Exatamente. Vou aproveitar para mandar um beijo para Daniele. Obrigada, Dani. Ela escreveu excelente pauta. Sempre preparei os lanches dos meus filhos. E também, nessa idade escolar, é isso, gente. Olha, e não é difícil, né? A gente aqui cria um bicho de 7 cabeças, né? Não é difícil, olha que fácil. Agora, se a gente não fosse colocar o sanduichinho, uma criança que gosta mais de um docinho, a gente colocaria o bolo no lugar desse. Substituir por um bolinho de banana, por exemplo. Tá. E a gente colocar um ovo cozido. Tá, o ovinho. Tá? Ou uma mussarelinha de búfala de bolinha, ou mesmo os sticks de mussarela. Olha só. Então a gente tem muita opção. O tomatinho e a cenoura, mesmo o pepino, dá para entrar no lugar da fruta. Tá. Por quê? Porque também são fontes de vitaminas e minerais e as fibras também. Ai, Então, muito assim, legal, opção não falta. Não falta. Né? Os pais sempre falam assim, ah, mas eu não tenho tempo. Gente, alimentação saudável é planejamento e organização. É verdade. Não tem como fugir disso. Então, assim, a gente precisa se planejar para comprar, para ter e para fazer. E cortar do jeito que você colocou, como comentou. E escolher os potinhos também corretos, né? E ter uma lancheirinha ali bonitinha que a criança também acha gostoso andar com aquela bolsinha, né? E olha quanta variedade, quanta coisa a gente pode colocar nessa lancheira e preencher aí a semana inteira. E mesmo o visual. Né? Não, ficou lindo o sanduíche. E o bolo de banana está espetacular. Obrigada. Por favor, façam. Com o cafezinho, com o chazinho. Ah, gente, a receita vai estar lá no nosso Instagram, tá bom? Vocês estão pedindo? A gente vai colocar no nosso Instagram, não se preocupem. São só 3 ingredientes mais o fermento. Fácil, fácil, fácil. E eu vou te agradecer, Rê. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada. A gente sabe que não é fácil, né? E principalmente com as crianças e tentar entender esse universo e com a vida tão corrida que os pais levam hoje, que é o que mais dói no nosso coração. Exatamente. Né? A gente sempre fala, a gente sempre quer acertar. E às vezes a falta de informação ou de criatividade que nos distancia disso e a falta do tempo. Então vocês viram que é só organização. É possível. Tá tudo certo. É isso. Vou colocar o Instagram da Renatella pra vocês. Estão pedindo o arroba dela que eu já vi. Tá aí, ó. @ Renata Ricciati. Tá? Essa é a pronúncia _Nutri. Então é o Renata, o Ricciati é RICIATI _Nutri. Você encontra o trabalho dela lá nas redes sociais. Ela que é nutricionista materno infantil e especialista em seletividade alimentar. E volte, por favor. Obrigada. Volte com mais receitinhas como Pode essa, deixar. viu? Muito obrigada. Beijo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voando pro intervalo na volta. Tenho certeza que todo mundo vai comer bolinho de banana. Na volta a gente vai falar de Mpox. Pois é, tá todo mundo com medo, os números aumentaram, vamos falar de meningite também, que também estamos aí com um possível surto, e tirar todas as dúvidas com a nossa infectologista. Então, não sai daí, são só 2 minutinhos, estou te esperando. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably